Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal de número 131 hoje. Aquele quadro que vocês adoram, perguntas e respostas aqui, nesse que é o movimento de transformação da advocacia criminal, promovido por mim, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. João Ricardo Batista, o homem do júri. Thiago Buni, o nosso mestre, e hoje a presença mais que especial do nosso criminalista de sucesso, Marlon Ricardo, aqui presente para poder responder suas perguntas. Se você está ouvindo a gravação, você não vai conseguir perguntar, mas se você está aqui ao vivo no Instagram, já fica o convite para quem está ouvindo a gravação, para você comparecer todo dia ao meio-dia. Você pode deixar sua pergunta aqui na caixinha do Instagram, tá? Nossa gravação acontece pelo Instagram. Se você está ouvindo no Spotify, vem para cá. Fala aí, João Ricardo Batista. Olá, olá, muito bom dia a todos que estão aqui ao vivo acompanhando a gravação do podcast todos os dias nos Instagrams Rodrigo Alvarez, Thiago Buni, Criminal na Prática, Thiago Buni e João Ricardo Batista. Para você que está ouvindo o replay do podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, assim como fala o meu grande amigo Marlon Ricardo, que hoje está nos brindando com a sua presença. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio, perguntas e respostas do nosso podcast Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal brasileira, o único podcast, como diz Thiago Buni, gravado 100% ao vivo e sem cortes. Bom dia, pessoal, para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você está ouvindo a posteriori. Muito obrigado pelo convite, meus grandes amigos João Ricardo e Rodrigo. Vamos aqui, vamos colaborar com o pessoal e tirar a quantidade de dúvidas que for possível nesse período de tempo. Essa galera tem que ter dúvida pra caramba pra gente conseguir falar aqui, hein? Eu adoro podcast de perguntas e respostas justamente porque é uma bomba que vai cair no colo da gente e a gente vai tentar solucionar. Então você que está ao vivo aqui, já manda as perguntas na caixinha de perguntas aqui, a gente vai abrindo pergunta por pergunta, e você que está ouvindo o replay, eu tenho certeza, vai ter muita informação de valor, muita sacada prática. Não é à toa que o movimento se chama Criminal na Prática. Esse movimento tem transformado a advocacia criminal brasileira, dividindo informações que você não vai ter na faculdade. Isso aqui você só encontra no Criminal na Prática. Manda ver, Rodrigo, primeira pergunta. Ficou mudo. A primeira pergunta, separei a pergunta do Lucas aqui, que foi: a aplicação da agravante da calamidade pública, Covid, deve ser objetiva ou subjetiva? Eu achei interessante essa pergunta, porque começou a aparecer esse tipo de agravante aí em vários processos, né? Como a gente sabe, a gente vive aí um momento de pandemia, e na pandemia foi declarado a calamidade pública. E se você for olhar lá, uma das agravantes é cometer o crime em calamidade pública. Eu vou até abrir aqui o Código Penal, que a gente vai acessar aqui a agravante, vocês vão ver que ela fala isso, né? Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, aqui, ó. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Essa não é uma agravante genérica, tá? Essa não é uma agravante, pelo menos na minha visão, ela não é uma agravante aberta. É calamidade pública, tem agravante. Não funciona assim, não é igual. Tem mais de 60 anos, tem agravante. Ela é uma agravante que depende da pessoa se aproveitar dessa circunstância para o cometimento do delito, tá? Ele até fala aqui, ó, em ocasião de incêndio, em um naufrágio. Vou dar um exemplo. Tá pegando fogo na casa da pessoa, a pessoa tá despreocupada, ela tá, na verdade, preocupada com o incêndio que está acontecendo ali, e alguém tá, ao mesmo tempo, furtando a residência dessa pessoa. Ou a parte que não tá pegando fogo ali, a pessoa tá se aproveitando desse momento, tá se aproveitando dessa situação para poder fazer um furto. Pense em qualquer outra aqui, ó, inundação, um desastre particular do ofendido, um caminhão vem, tomba, cai todas as mercadorias lá e alguém se aproveita desse momento de desgraça ali daquela pessoa para poder pegar as mercadorias e furtar aquele caminhão. Ou seja, tem que ter relação entre o fato que está acontecendo com a agravante da calamidade. Não é porque está declarado calamidade que eu vou ter automaticamente essa agravante. Como é que a gente vai rebater isso? Dessa forma que eu estou dizendo. Você vai pegar o que o Ministério Público colocou na denúncia, você vai explicar que, olha, eu só respondo pelas coisas que estão na denúncia, e o Ministério Público em nenhum momento especificou qual foi o fato que possibilitou ficar mais fácil o cometimento do crime relacionado à calamidade pública. Não sei se vocês pensam igual. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho, agradecer a presença do professor Lar Martini aqui. Ele não é só o responsável, um dos responsáveis por eu gostar de direito penal, que ele foi um dos meus primeiros professores,
Mas ele é um dos responsáveis pelo meu casamento, porque foi ele que ficava chamando a minha mulher de Vanessa Chaves na sala de aula, e acabou que a gente, no final da faculdade, terminamos nos unindo ali. Então, obrigado, professor Lamartine, é um grande prazer ter o senhor aqui, principalmente pelo fato de que é um dos grandes responsáveis, não só pela minha, mas tenho certeza do João também, paixão pelo direito penal, e eu tive o prazer de chamá-lo de colega como professor da UCLB há um tempo atrás. Quanto ao tema, cara, eu concordo com você 100%, Rodrigo, e então, por esse motivo, eu acredito que daria para jogar na questão da subjetividade, porque não, se for objetivo, se você for tratar como uma causa de aumento, ali, uma situação, uma agravante objetiva, o fato do município ter declarado, e cuidado, tá, o pessoal não pode achar que o simples motivo de ter uma Covid existe um estado de calamidade pública. Isso é feito por decreto, isso tem que ter um momento específico, tem um documento que gera. Isso normalmente é dissipado, nem todos os locais entraram em calamidade pública. O estado de emergência é diferente do estado de calamidade pública. A pandemia é diferente do estado de calamidade pública. Então tem que ter a calamidade pública e, por eu acreditar que é subjetivo, concordo com o Rodrigo, você tem que provar que isso levou. Então, por exemplo, no caso da pandemia, naqueles momentos em que as pessoas estavam proibidas de sair de casa, você tem um local de trabalho que estava abandonado por causa disso e uma pessoa se aproveita disso para entrar. Acredito que isso aí você até poderia colocar. Mas em outros pontos é muito difícil de você fazer esse encaixe. Com certeza. Pode falar, João. Rodrigo, uma sacada interessante é o pessoal fazer uma analogia com as qualificadoras do artigo 121. As qualificadoras, a gente tem cláusulas específicas e cláusulas genéricas. Pode ver, a gente tem asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, né? Então a gente tem uma cláusula específica e depois uma cláusula genérica que acaba exemplificando e abrangendo outros mecanismos. Então, se o Rodrigo puder colocar de novo na tela aí, se a gente for verificar o artigo ele traz cláusulas específicas e depois ele traz cláusulas genéricas. Essas cláusulas genéricas, elas têm que ser compatíveis com as cláusulas específicas. Então, olha só, ele está falando que o cometimento é em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, ou, aí vem a cláusula específica, a cláusula genérica, ou outra qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, né? Então você vê que tem que ter um dolo até nisso. Da mesma maneira que tem que ter um dolo nas qualificadoras com o artigo 121, há que se comprovar um dolo do agente de cometer o delito se utilizando da fragilidade na qual a vítima se encontra. Então, acho que dificilmente vai restar comprovado no processo que o agente cometeu o delito se utilizando da fragilidade que a calamidade pública, que o estado de necessidade ali, geral da população por conta do Covid, lhe proporcionou e facilitou a prática delitiva. Com certeza. O Luciano aqui colocou o nosso expert em jurisprudências, ele colocou aqui o HC 654.255 de São Paulo, um HC julgado pelo STJ, muito interessante, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse HC, esse número aqui, ó, 654.255 de São Paulo, foi o relator Sebastião Reis Júnior. Ele é um julgado da data de 25/5, foi publicado em 7/6, ou seja, recente. E ele vai falar aqui, ó, no item 2, a incidência da agravante do artigo 61(2)J do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto da pandemia para a prática do delito, tá? Isso me parece ser muito coerente. Aqui tem uma jurisprudência para você. Desde o início da pandemia, quando começou essa discussão lá no curso, enfrentando a crise na prática ainda, eu já mostrava isso para os alunos, já pregava esse tipo de posicionamento, porque é o mais razoável, tá? A gente não pode ter uma agravante que vai incidir só porque está em pandemia. A gente precisa provar o contexto. A não ser esse caso que nem eu falei. Tem mais de 60 anos. Aí é objetivo. Tem mais de 60? Beleza. Não tem? Você não pode deixar ela objetivo uma coisa que não é, né? Preciso me valer da pandemia. E aí vai ter que mostrar a relação entre as duas coisas. Por que a pandemia facilitou? Essa é a ideia. Por que a pandemia facilitou aquele delito, aquele crime específico? Deixa eu procurar mais uma pergunta, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre isso. Eu achei essa pergunta muito legal, hein? Eu tenho que dizer que parabéns quem fez a pergunta, porque é um tema que dá para a gente envolver na prática, é um tema completamente novo e um tema que com certeza está na cabeça de um monte de gente, porque está começando a pipocar denúncia com esse pedido de aumento aí.
Pessoal, inclusive, você que tem a pergunta para ser feita, não faça nos comentários, faça na caixinha de perguntas aqui embaixo, para que o Rodrigo consiga disponibilizá-la para todos, para que todos vejam a sua pergunta e que a gente organize também as perguntas que foram feitas para não correr o risco de passar o comentário e a gente não ver a pergunta. Show. A próxima pergunta está escrito: auto de reconhecimento sem assinatura de testemunhas. Isso é uma mera irregularidade ou prova ilegítima? E aí eu já sei, o João já está ali. O João tem um caso muito bacana para contar sobre isso. Vai lá, João. O Rodrigo me acompanhou nessa audiência. Estava eu aqui, prestes a entrar numa reunião com o Rodrigo veio no meu escritório e ele presenciou eu fazendo uma audiência de instrução e julgamento, onde, nessa instrução, a gente buscava, né, eu buscava provar que os requisitos previstos pelo Código de Processo Penal para reconhecimento de pessoas não foi observado. Então, um dos requisitos é que esse laudo ele tenha testemunhas. E naquele dia em específico, dentre outras irregularidades, isso aqui dá um podcast inteiro sobre reconhecimento de pessoas, né? Mas dentre outras irregularidades, né? Não foi apresentada uma descrição, fotos anteriormente para o acusado, a vítima. A vítima acabou não fazendo uma descrição anterior ao reconhecimento, não foi colocado pessoas com características similares lado a lado para que seja reconhecido. Ou seja, uma série de requisitos não foram observados. Inclusive, o agente que lavrou o laudo disse que as testemunhas que assinaram o termo não presenciaram, assinaram depois, sem presenciar o reconhecimento, simplesmente para suprir uma mera formalidade. Era costume do local fazer isso. Então, na instrução, eu consegui colher daquele que lavrou aquele reconhecimento a afirmação de que as testemunhas não estavam presentes e, pasmem, excelências, né? Sequer ele estava presente porque o reconhecimento foi feito por outros agentes. Então, assim, a gente tem, muitas vezes, em sede policial, né? Claro, não vamos colocar a culpa no agente aqui. Às vezes, lhes falta orientação, aparamentação necessária, falta equipe, falta tudo hoje no Estado brasileiro, né? Mas, muitas vezes não é culpa do agente, claro, eles não têm o aparato técnico para se munir de um reconhecimento. Mas isso não é culpa do seu cliente. O seu cliente ele tem que ser reconhecido dentro dos moldes estabelecidos pelo CPP. Então, nesse caso em específico, saiba, se o reconhecimento em sede policial ele não foi feito dentro dos moldes estabelecidos pelo CPP, há uma irregularidade. E se o reconhecimento for a única prova que leva, que gera, que atribui culpa ao seu cliente, aí, nesse caso, o seu cliente não pode ser condenado por um reconhecimento que não segue os moldes da lei. Eu não tenho nada a acrescentar, meu amigo. Você encerrou o assunto completamente. É prova ilegítima e ponto final. Eu tenho só uma coisinha. Inclusive, desculpa. Não, eu só tenho uma coisinha para falar, que é o seguinte, pessoal. A gente tem que lembrar que cada vez mais o tribunal, quando você chega com essas demandas lá em cima, ele está pedindo que você demonstre prejuízo. Por mais que seja óbvio que uma pessoa que foi reconhecida no reconhecimento que está fora da formalidade é prejudicial para aquela pessoa, você tem que demonstrar isso. Como é que eu faria nesse caso? Olha, eu não tenho como comprovar através de testemunhas a veracidade, a legalidade daquele ato. E foi para isso que o código exigiu a formalidade de ter 2 testemunhas assinando, para eu poder chamar elas aqui em juízo e perguntar: fulano, você viu aquele ato acontecer? Fulano, você entendeu como é que foi? Tinha pessoas diferentes? Eram pessoas iguais? Seguiu as formalidades da lei? A testemunha serve para comprovar o ato, para testemunhar aquilo que foi feito. Isso você vai ter que explicar na sua petição, por mais óbvio que seja. Ele foi reconhecido e eu, defesa, não tive como exercer o contraditório naquele ato, porque não tem assinatura de testemunhas. Eu não sei quem presenciou aquele fato, eu não posso chamar essa pessoa aqui para perguntar para ela se houve algo irregular dentro desse ponto. Então, eu acho que esse é uma das coisas que eu queria acrescentar, só que é um ponto fundamental, que é, cara, sempre demonstre o prejuízo. Por mais óbvio que ele seja, ele precisa ser dito, tá? É óbvio que o cara vai ser reconhecido por um auto de reconhecimento, vai ser condenado por um auto de reconhecimento fora da legalidade. Mas eu preciso demonstrar isso para o tribunal, mostrando que a falta da assinatura da testemunha, para além de uma mera formalidade, é algo que me impossibilitou de fazer a prova que eu queria fazer, que era chamar essas testemunhas em juízo para elas falarem se aquele ato foi ou não verdadeiro, foi ou não verídico, se as pessoas que estavam ali eram pessoas diferentes, ou eram pessoas iguais, eram pessoas parecidas, né? Então, eu acho que aí que está o ponto que você precisa colocar, porque senão vai chegar no STJ e eles vão falar: você não provou a irregularidade, você não provou o prejuízo.
Beleza? Vamos para a próxima? Rodrigo, e algo que eu queria acrescentar é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de reconhecimento, o reconhecimento ele não é só feito em sede policial. Quantas vezes a gente vê um reconhecimento feito na sala de audiência de julgamento, tá? Nesses episódios, quando isso acontecer, se você achar por bem estrategicamente, lembre do direito de não autoincriminação. Nemo tenetur sede tegere. Seu cliente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, falando e até mesmo se apresentando. Ele não é obrigado a fornecer qualquer tipo de material que o incrimine, ainda que esse material que ele forneça seja a sua própria imagem, tá? Então, aí lembre desse direito, dessa garantia, uma garantia constitucional, ela supera, ela sobrepõe até mesmo o Código de Processo Penal. Então, saiba que, se necessário, para garantir o direito de não autoincriminação do seu cliente, lembre, não é para garantir impunidade. O seu cliente, ele não tem obrigação de produzir prova contra si mesmo. Nessas hipóteses, você, advogado, vai garantir um direito dele. O Ministério Público, o Estado, tem todo o aparato judicial, instrumentário, policial, para produzir prova contra o seu cliente. Não vai ser ele que vai produzir prova contra si mesmo. Então, sabendo que ele não tem obrigação nenhuma de se incriminar, você, advogado, vai garantir que ele exerça na sua integralidade esse direito. Só uma observação também, falar, reconhecimento e feito pelo juízo, ele tem que seguir os mesmos critérios, tem que botar gente parecida. Não é o promotor virar para a vítima e falar assim, olha o cara que está sentado ali, é ele que cometeu o delito, que é como os promotores tentam fazer. Isso não é reconhecimento, e você tem que agir contra isso no momento que acontece. Exato. E outra coisa que pode acontecer, só complementando o que o João falou. Eu quero um desse para mim, tá? Eu sou membro honorário, eu quero os negocinhos desse aqui para mim. Só para complementar o que o João falou, muitas vezes o policial já mostrou a foto da pessoa que ele acredita ser o suspeito daquele delito. Então, o reconhecimento ele já está viciado desde o começo. E o seu cliente, qual é a chance do seu cliente ser reconhecido se o policial já mostrou a foto dele para aquela vítima? É quase 100%. Então, às vezes, a estratégia é essa mesmo. Eu não quero participar desse reconhecimento. Ele já está nulo. Por que eu vou fazer isso? Para a vítima botar num papel uma formalidade que está toda errada? O cara saiu, prendeu uma pessoa na rua, trouxe na viatura e perguntou para a vítima, olha, é esse fulano aqui que te assaltou? A vítima falou, tudo bem, ok, o policial vai fazer isso para ter uma segurança que ele prendeu a pessoa certa. Ótimo. Só que ele acabou de fulminar qualquer prova de reconhecimento. Não tem mais como reconhecer. A pessoa está atrás do camburão da viatura, presa, e pergunta para a vítima, foi esse que te furtou? Você acha que ela vai falar que não é? Dificilmente ela vai falar que não é. A maioria das vezes ela vai falar que sim. E exatamente por isso que não pode ser feito reconhecimento assim. Exatamente por isso que existe formalidade. Pode falar, João. Não, e em juízo, quando é perguntado para a vítima, alguém nessa sala é o autor do delito, aí só tem um de camiseta laranja e algema dentro da sala. Aí fica difícil, né? Já vi isso acontecer. Ó, a próxima pergunta que tem aqui é assim, em que implica a quebra de prerrogativa no caso do Zanoni? Foi um caso que saiu na mídia aí, né, recentemente e revoltou aí todos os advogados e advogadas criminalistas, que para quem não entendeu o contexto, o Zanoni ele foi em um determinado momento advogado do Adélio e a justiça agora determinou a quebra do sigilo bancário dele, né, para saber quem foi que pagou o Zanoni para atuar naquele caso específico, né, se alguém pagou, se não pagou, enfim, essa é a polêmica. Se pode ou não ter essa violação, queria ouvir a opinião de vocês dois. Cara, o João tá mais pistola que eu. Quer começar, João? Manda ver aí, Marlon, que eu quero procurar a base legal aqui que vai estar na Lei 8906. Tá, então vamos lá. É um absurdo completo, né? A gente tem que tratar isso como uma coisa muito séria, tendo em vista de que, apesar de nesse momento isso envolver um viés político, envolve um viés ideológico, então tem advogados que estão em defesa dos atos que estão acontecendo, advogados que estão contrários, olhando por um viés ideológico. A partir do momento que você permite que se olhe a conta de um advogado para saber quem pagou esse advogado, você abre uma margem para isso acontecer a qualquer momento. Em muitos casos, nós não somos pagos pelos clientes de forma específica. Em muitos casos, nós somos pagos por offshores, nós somos pagos por terceiros, nós somos pagos por empresas de amigos de um terceiro. Então, por exemplo, eu entro num caso, o cliente ele está com todos os bens bloqueados pela justiça por algum motivo, ele não vai ter como me pagar. Mas, às vezes, ele tem um débito com uma empresa, ele tem um crédito com uma empresa, ele tem uma empresa que é de um amigo dele, e quem vai fazer o primeiro pagamento ali até que eu consiga resolver o problema vai ser essa empresa.
A partir do momento que a gente permite que em um caso, porque tem um viés ideológico, a gente quebra o sigilo bancário de um advogado para saber quem está pagando aquele advogado, a gente está permitindo isso para qualquer outra dinâmica. A partir do momento que você permite essa situação, o advogado passa a não ser mais um porto seguro para aquele cliente. Porque o advogado também vai ter que tomar cuidado com a sua conta pessoal, não apenas numa questão tributária, mas também com a sua conta pessoal, para que a sua conta pessoal não faça prova contra algum cliente. Porque vamos supor uma seguinte situação. Eu trabalho com... todo mundo sabe, eu adoro lavagem de dinheiro, esses crimes licitatórios e assim por diante. Então, todo crime licitatório, o cliente está com tudo bloqueado, quem vai me pagar é uma empresa de um terceiro. Vamos supor que essa empresa desse terceiro, ela já tenha em algum momento cometido algum delito licitatório também, ou tenha participado daquele delito. A partir do momento que se quebrar o meu sigilo e descobrir que quem me pagou foi essa empresa, nós vamos ter um problema seríssimo. Eu já vi isso acontecer, não em relação ao Zanoni, mas eu vi isso acontecer aqui em Campo Grande, na lama asfáltica, que houve a grande pergunta de por que os advogados de uma das pessoas da lama asfáltica haviam sido pagos por uma empresa. E essa empresa, em tese, não teria muita coisa a ver. Não vou citar os nomes aqui, mas são advogados muito conhecidos aqui, muito conhecidas, no caso. E isso fez com que elas fossem colocadas como investigadas naquele momento na lama asfáltica, o que é um absurdo. Elas foram colocadas como investigadas porque elas receberam dinheiro da empresa que estava sendo investigada na lama asfáltica. E porque aquela empresa pagou os honorários dela em relação a alguma coisa. Então, essa quebra, ela deveria ser feita de forma inversa. Então, se por acaso você está quebrando o sigilo bancário da empresa, porque está na investigação, e a empresa disse que depositou, está lá escrito que ela depositou alguma coisa para o advogado, tudo bem, essa prova vai ter alguma validade, porque foi da empresa para o advogado. Então você não vai adentrar o advogado, você só vai saber que saiu dinheiro dali para lá. Agora, se você faz de maneira invertida, se você vai para o advogado, você elimina qualquer tipo de segurança que qualquer um dos nossos clientes possa ter. Nós deixamos de ser um porto seguro para eles e começamos a nos tornar um risco. E o que eu acho mais engraçado dessa história, Marlon, perfeito sua consideração, é que o Zanoni não é investigado em nenhum crime. Isso que é o pior. Ele não é objeto de nenhum crime. Tipo, ele estava trabalhando, fazendo... se pagou, não pagou, se ele fez pro bono, não fez pro bono. Cara, ele tem a inviolabilidade das coisas que ele faz, do escritório dele. E esse é o ponto que mais me chamou a atenção. Se ele fosse investigado de ser um dos mandantes do crime, beleza, tem aqui a quebra da inviolabilidade do escritório dele e tudo mais. O parágrafo 6º fala isso. Ele vai, do artigo 7º, aqui o parágrafo 6º do Estatuto da OAB, ele vai falar isso aqui, ó. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2 do caput desse artigo. Ou seja, eu preciso que o advogado esteja envolvido dentro do crime. Só que também a gente não vai ser besta aqui, né? É claro que quando a gente trabalha em caso de grande repercussão, a nossa vida vai ser toda devassada. Quando você trabalha para um cliente que a mídia está em olho, que é um cara grande, que é uma grande operação, o Augusto fala muito disso quando ele vem aqui, a sua vida como advogado vai ser devassada, pode ter certeza disso. As pessoas vão procurar uma vírgula para poder falar que você está junto no crime. O Marlon também falou uma sacada muito legal, que é, cara, sempre tenha a sua empresa, emita nota, faça tudo bonitinho, tudo certinho, para que você não tenha problemas futuros, porque as pessoas vão tentar te investigar. Mas o que eu achei mais louco desse caso foi isso. O Zanoni não está sendo... ele não é alvo de nenhum crime. Ele foi lá e fez o trabalho dele. E aí quebraram uma inviolabilidade dele para descobrir um crime, cara, que é uma coisa absurda. Você está fazendo, como o Marlon acabou de dizer, o caminho inverso, né? Primeiro você descobre quem foi, não tem problema. Você descobrir que foi o A, o B, o C, o D, o F, ou se não foi ninguém, enfim. Mas é uma coisa ilógica isso, né? E infelizmente a decisão foi no sentido de permitir a quebra aí do sigilo dele. Vamos ver no que vai dar isso ainda, não sei. João, quer complementar alguma coisa? Só te na fazer verdade, observação, o que a gente tem que João. deixar claro é que a advocacia não se fragiliza. A gente tem o escritório como um asilo inviolável, como um domicílio profissional. É no escritório que a gente tem o sigilo dos nossos clientes. O advogado sequer é obrigado a depor contra o cliente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, impõe-se uma violação a algo que deveria, pelo menos, ser inviolável. Então, aí esperamos que a OAB nacional, que os mecanismos de combate a esse tipo de violação de prerrogativa se manifestem e ajam, né? Notas de repúdio muitas vezes não resolvem nada.
que intervenham como amigos curi, que realmente façam alguma coisa de maneira efetiva para evitar que essa violação, seja que invada a vida do Zanoni como profissional, vire precedente para que nós tenhamos os nossos escritórios por todo o Brasil violados e devassados indevidamente. Só fazendo uma observação do que o Rodrigo falou, nós temos a possibilidade de quebra de inviolabilidade do advogado se ele comete crime. Mas até nesse caso, tem que ter um representante da OAB que ele não está lá para ver se você vai encontrar as coisas do advogado. Ele está lá para ver se a polícia não vai adentrar as coisas do cliente. Ele está lá para ver se a polícia não vai procurar uma coisa com o advogado e vai se deparar com uma coisa para fazer prova do cliente. Até nisso tem essa proteção. É justamente porque o advogado nunca vai poder ser o meio que a polícia encontra para poder prejudicar o próprio cliente. Sob pena de a gente acabar com todo o Estado democrático de forma geral, porque aí ninguém vai ter direito à defesa de absolutamente nada. É tipo você chegar no psicólogo, sei lá, o psicólogo do Adélio. Você chega nele e fala assim, olha, eu quero ver tudo que ele falou aí, todas as suas anotações sobre o caso dele aí, o psiquiatra, enfim, quem que seja. Quero ver todas as anotações que você fez. Cara, isso é loucura, porque ali tá a prova, ele contou ali ele confessou. Só que ele tem justamente para que você possa sentar lá no seu psiquiatra, no seu psicólogo, no que seja, e possa contar toda a sua vida e possa abrir os seus problemas, que tem esse dever, inclusive, do profissional de manter o sigilo sobre o que ele está ouvindo o seu ali. Assim como um padre numa confissão, enfim, o advogado também tem esse sigilo. Você tem que chegar para o cliente e falar assim, olha, tudo que você me contar aqui está dentro do sigilo advogado-cliente. Agora, você vai querer olhar as minhas anotações sobre o que meu cliente falou para você ver se ele cometeu um crime ou não, para você conseguir uma confissão de algo. Cara, isso é ilógico, é impensável. Você acaba de deixar a advocacia mais fraca. Quem vai ter segurança de fazer isso com o cliente? De botar no papel ali o que ele falou, de trabalhar certinho. Porque, cara, eu preciso ter isso. Essa é uma prerrogativa que eu preciso ter. Assim como eu acho um absurdo, por exemplo, o delegado não tem inamovibilidade. Por que eu tô falando isso? Porque o delegado, se ele começar a investigar alguém que a força política não quer, ele é movido para uma outra cidade, longe de onde ele está. Ele quebra o núcleo familiar dele. Cara, isso é impensável, assim como na defensoria. Eu tenho inamovibilidade. Eu posso ir lá e entrar com ação contra o governador. Se o governador não gostar e mandar me tirar de onde eu tô, não dá para fazer isso. Só podem me tirar se eu fizer algo errado. Agora, se eu estiver trabalhando, eu vou incomodar, óbvio que eu vou incomodar, óbvio que a gente vai incomodar. Então é para isso que existe prerrogativa, né? Para que a gente não deixe ela ser quebrada. E tenha segurança para poder trabalhar. Bora mudar de tema? Bora lá, próxima pergunta. Busca e apreensão para um morador. Permite a apreensão de celular de outros moradores da casa? Isso é muito interessante. Vai lá. Quem é? Deixa eu começar aqui, antes de mais nada, estabelecendo conceitos, tá, pessoal? Vamos lá, o que é um mandado de busca e apreensão? Primeira coisa, sabe que a gente fala rápido, busca e apreensão, e a gente acha que é a mesma coisa, mas o mandado é duplo, né? É um mandado de busca e um mandado de apreensão. Então, o juiz, o magistrado, que detém uma cláusula de reserva de jurisdição, ele vai autorizar, mediante pedido fundamentado, para que um agente público faça uma busca para encontrar determinados objetos, e a partir do momento que ele encontrar esses determinados objetos, ele vai fazer uma apreensão. Essa apreensão ela tem que ser discriminada dentro de um termo de apreensão. Então, ele tem que colocar exatamente o que eu achei, onde eu achei, qual o invólucro que eu embalei aquele documento achado, se esse documento ele realmente está fazendo parte do que foi objeto da busca. Então, quantas e quantas vezes a gente tem uma busca que excede os limites da apreensão, uma busca que excede os limites do mandado. E aí a gente tem um fenômeno chamado Fishing Expedition, que é a pescaria de provas. Eu vou lá buscar celulares e eu acho documentos, e aí eu já levo um documento porque eu estou pescando provas e, quem sabe, achando outros ilícitos de objetos que não estavam descritos objetivamente no mandado de busca e apreensão. Não tem lógica você... O mandado de apreensão não é um documento aberto que ele pode fazer o que ele quiser. Mas o problema é que, quando a gente vem para a prática, isso infelizmente acontece com bastante frequência. Vem um mandado aberto ou vem um mandado não descrito de forma específica. Por exemplo, tem que pegar os celulares, mas não especifica quais celulares são. Só coloca o endereço, contra quem é e o endereço. O policial vai pegar de todo mundo ali. Você vai ter que se virar para correr atrás de buscar a devolução desse aparelho depois. E não vai ser fácil. Tecnicamente está completamente errado, mas infelizmente na prática acontece com bastante frequência.
E é uma nulidade, né? De novo, aquela mesma história que eu falei antes. Nulidade evidente, mas que você precisa demonstrar o prejuízo. Você precisa falar, olha, o mandado não estava dirigido ao meu cliente. O mandado estava dirigido a outras pessoas. Essa apreensão foi ilegal. Não tinha nenhum indício de crime, nenhum flagrante acontecendo para que pudesse ser apreendido aquele celular. Então você não pode fazer. Assim como a busca pessoal, o agente que está lá na rua andando e ele é feito uma revista pessoal e encontra com ele uma arma, droga, seja lá o que for. Ótimo, beleza, vai prender ele em flagrante, ok. Isso permite com que o policial vá na casa dele para olhar se tem mais coisa? Não permite. O policial tem que levar essa pessoa para a delegacia, pedir ir lá para o magistrado, expedir o mandado de busca e apreensão para falar o que ele quer fazer na residência, qual é o indício disso. O magistrado falando, ok, tá tudo bem, ele vai lá e entra, senão não pode. Não é a busca pessoal que autoriza você ir na casa da pessoa para fazer uma revista. Pode falar, João. Eu só quero voltar um pouquinho na nossa pergunta anterior para mostrar aqui o que preceitua o inciso 2 do artigo 7º da Lei 8906, tá? Ó, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seu instrumento de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefone, telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. A gente tendo tudo isso aqui relacionado ao exercício da advocacia, o escritório do advogado não deve ser violado. Lei 8906, artigo 7º, inciso 2, tá ok? E aí, voltando para a nossa discussão aqui sobre Fishing Expedition, eu já tive um episódio muito interessante onde meu cliente estava sendo acusado supostamente de ter cometido um crime, tá? Crime de homicídio, era caso de júri, inclusive com o Zanoni. Agora estou lembrando, esse caso aqui eu fiz junto com o Zanoni e com o Fabiano Lopes, tá? Então nós estávamos juntos no plenário, o cliente estava sendo acusado de ter sido autor do delito, né? Ter colaborado, autor mediado, tá? Não autor imediato. E aí o crime teria sido cometido com uma 9mm, tá? Aí o que aconteceu? Na casa, no terreno tinham 4 casas, o mandado de busca era especificamente para a casa do meu cliente, que era a casa número A, tá? Não lembro, 0276A. E aí os milicianos, os agentes de segurança pública, fizeram uma busca, não só no domicílio A, mas no domicílio D. E lá no domicílio D, acharam drogas, acharam arma, e acharam uma 9mm lá, que não era arma do crime, nada a ver com nada. E adivinha quem foi condenado, quem foi acusado, né, por ter cometido um crime com uma arma diversa da arma do crime e numa apreensão em outro local sem ser a casa do cliente. O meu cliente, né? Então, no final das contas, foi absolvido de forma justa, mas saibamos que isso é muito comum de acontecer. Uma pescaria de provas, uma busca que excede os limites do mandado. Isso que você está falando, João, eu tive um caso também, e é legal a advertência para vocês ficarem espertos, que o réu era réu no processo. O processo ficou suspenso, na verdade, pelo 366, ficou suspenso um tempão, e iria dar prescrição, se não fosse a suspensão, mas o processo ficou suspenso. E aí foi muito interessante, porque ele estava numa clínica de recuperação para drogas, né? E ele informou isso, informou o endereço lá na polícia. Ele falou, olha, estou na clínica de recuperação, o endereço é esse. E o oficial de justiça, ele vai no endereço. Só que ele vai no endereço Rua das Flores, número 57. E fala, olha, eu conversei com o seu Robson, e ele falou que ninguém mora aqui. Beleza. Decretou o 366, suspendeu o processo, tentou intimar ele na casa dele, a mãe falou, olha, ele está numa clínica de recuperação, ele não está aqui. 366, processo suspenso. Quando eu vou olhar, e aí que eu queria chegar, esse é o ponto interessante, o endereço que ele forma é 57B. E aí você começa a pensar, peraí, isso é uma clínica de internação. Como que uma pessoa chegou e falou, ele não mora aqui? Isso começou a soar estranho, né? O oficial de justiça, ele foi no endereço errado, ele foi no 57, ele não foi no 57B. Ele tinha um endereço, o juiz tinha o endereço dele dentro do processo. E aí você faz o quê? Você vai fazer um pedido para que seja anulada a suspensão do processo. Porque o judiciário tinha o endereço dele, só não procurou no lugar certo. Ele foi no 57, ele morava no 57B. Então essa suspensão por não achar o endereço, ela é nula. Porque aquela citação lá atrás, aquela decretação está nula. Eles deveriam ter ido no endereço certo. Porque essa pessoa que falou com o oficial, caso ele não tivesse mais internado na clínica, ele ia falar, ele não está mais internado aqui na clínica. Ou ele nunca esteve internado aqui na clínica. Mas pelo contrário, ele falou, ele não mora neste endereço. E ele não morava mesmo, porque o endereço era 57B e não 57, como estava no processo. E aí é mais um processo que deu a prescrição. Não tem a ver com a pergunta, mas eu achei interessante aqui esse detalhe de você olhar exatamente qual é o endereço, porque isso pode fazer diferença.
Deixa eu fazer um adendo nessa sua fala aí, Rodrigo. Eu tive um que o cara era Maria da Penha e ele foi tentaram citar ele no endereço da vítima. Ele nunca morou com a vítima, nunca nada, mas o local de citação foi o endereço da vítima e depois simplesmente fizeram a citação por edital. O STJ, num ROC, falou, não, eles não chegaram a buscar o endereço de maneira efetiva, então anula essa citação por edital, logo arquivamento por prescrição. Show de bola. Acontece muito, então tem que ficar esperto. Outra coisa que acontece nesse tema ainda é o réu preso no mesmo estado da federação. Sempre que foi processo longo, por muitos anos, consulta aonde você conseguia ir, ficha de antecedentes, execução penal, polícia, para ver se esse cara ficou preso em algum momento no seu estado. Porque se ele ficou preso por um dia no seu estado, é obrigação, é dever do estado intimar ele naquele exato momento. Então, a partir do momento que ele entrou no presídio, parou o prazo de suspensão do processo. Isso dá prescrição pra caramba em processo por aí, tá? Mais um detalhezinho. Próxima pergunta é a seguinte, e tem súmula, inclusive, sobre isso, tá? Vamos lá. O juiz que participou de instrução criminal foi transferido para outra comarca. Ele será prevento, neste caso? Não é o juiz, pessoa, ao meu ver, né? É a vara que é preventa, né? É o juízo. Que apesar de o código se referir a juiz, ele não está falando da pessoa física juiz. Se ele morrer, ainda vai ter que ter alguém no lugar dele ali. Então a vara dele é preventa. A vara que ficou no começo e que ele atuou. Se ele foi promovido ou transferido ou assim por diante, nada interfere nessa prevenção. E férias também, né? Que é o caso clássico. Férias, né? O juiz saiu em férias. Foi determinado as férias dele lá. Ele foi removido, ele foi promovido, ele está afastado para cumprir alguma outra função, o substituto dele que vai fazer. O que não pode o juiz está em pleno exercício, coloca um outro juiz no lugar, porque sabem que o juiz A ou B decide de tal forma. Isso não pode. Aí sim, você estaria ferindo aí o princípio do juiz natural da causa. Agora, fora isso, não tem nenhum problema. João, algo a acrescentar? Os próprios juízes confundem o juízo com a pessoa física, né? Quando eles falam, não, eu sou o receptáculo da prova. Não é você. Se você morrer amanhã, vai ter outro juiz aqui que vai receber essa prova. Então é uma confusão que o código acaba gerando a gente a fazer porque ele se refere a juiz, no juiz natural. Né? Essa pergunta eu achei bem interessante, porque ela gera uma super polêmica, não com relação a esse crime, mas com relação à fiança. Cabe fiança no crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, na situação de só ter medida protetiva? Cara, é uma situação muito interessante isso. O do 24A está expresso na Lei Maria da Penha que não cabe fiança. Vou até abri-la aqui. Mas não cabe fiança para o delegado, né? Está expresso. Delegado, né? Não pode dar fiança. Porque esse é o único crime que foge daquela regra de o delegado pode arbitrar fiança em crimes com pena máxima não superior a 4 anos. Esse é um crime com pena máxima inferior a 4 anos, mas que está expresso lá que não cabe fiança, o delegado não pode arbitrar fiança. Sim. Mas que eu me lembro, não tem nada sobre o juízo. Sim. 24A, aí tem o parágrafo 2º que fala... Não, inclusive ele fala que o juiz pode. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, o delegado não pode. E aí vem essa segunda celeuma, né? O juiz pode conceder fiança em crime de Lei Maria da Penha? Aí seja no 24A ou qualquer outro? Essa que é a grande discussão ali. E tem uma construção que vai para os dois lados. Isso que é o mais louco. Tem gente que fala que não cabe fiança em crime da Lei Maria da Penha, porque o que se quer evitar é justamente que o réu pague uma cesta básica, aquela ideia. Olha, eu paguei uma cesta básica e não deu nada. E aí a lei também fala que, em casos de violência doméstica, você pode decretar preventiva mesmo que o crime seja de 1 mês de pena. Não tem aquela limitação que tem dos 4 anos aí, como o Marlon já falou. Ô, Rodrigo, e às vezes quem paga essa cesta básica não é nem o autor, né? É a vítima. É a vítima. É a própria vítima. Enfim, legalmente falando, cabe fiança, desde que seja arbitrada pelo juiz, no caso do 24A. Nos outros crimes, o delegado, em tese, pode sim arbitrar fiança em crime da Lei Maria da Penha. É incomum que faça, pelo menos aqui em Campo Grande. Nas cidades do interior, isso acontece muito. O juiz arbitra fiança à torta à direita. Pelo menos, o juiz não, desculpa, o delegado. Pelo menos é o contato que eu tenho, assim, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tá? Tô falando da minha realidade. Mas, assim, judicialmente é muito raro mesmo. Eu faço várias custódias. Semana passada, acho que eu estava fazendo, semana passada eu estava fazendo custódia e ninguém sai com fiança. Ou é tornozeleira ou mantém preso. Agora, a fiança mesmo é muito, muito pouco utilizada nos casos da Lei Maria da Penha, justamente para evitar essa ideia de que, olha, ele pagou um valor e saiu. Então, acaba que o juiz
não coloca. Essa medida cautelar, pelo menos aqui, ela é um pouco rara de acontecer. Vamos procurar outro. Vamos lá, próxima pergunta. Enquanto o Rodrigo não coloca essa pergunta, quero pedir a você que coloque o dedo no coraçãozinho aqui para dar relevância para a nossa live, para o Instagram entregar para mais pessoas. Faça disso um momento diário. A ideia do Clube Criminal, desde sempre, foi que você almoçasse conosco. Você viesse aqui na hora do seu almoço, na hora que você pega aí sua comida no seu escritório, você abra uma live aqui, abra a nossa live, abra o nosso podcast e participe conosco desse momento tão especial. Então faça disso a sua rotina, chame os amigos, venha aqui conosco participar, a sua presença é muito importante e desde já agradeço a vocês todos que estão participando da gravação ao vivo todos os dias ao meio-dia, bem como vocês que estão ouvindo o replay no Spotify. Vai lá, Rodrigo, próxima pergunta. Show de bola. Deixa eu responder o pessoal que perguntaram aqui, que ia ser rapidinho. Nas medidas protetivas, o afastamento, a proibição aqui de aproximação, vale para os dois cônjuges ou somente para cônjuge de mulher? Na verdade, vale só para o homem, tá? A proibição de aproximação é só do homem para com a mulher, não é da mulher para com o homem. E isso você tem que explicar para o seu cliente porque eles confundem. Eles falam, olha, ela se aproximou de mim, ela não pode. Não, é ele que não pode se aproximar dela. Se ela está se aproximando, mandando mensagem, o que você vai fazer é pegar essa prova, mostrar a medida protetiva para explicar para o juiz que a medida protetiva não faz mais sentido, ela não precisa mais da proteção, porque ela mesma já está entrando em contato com o réu, beleza? Mas só toma cuidado com o termo, Rodrigo. Você falou do homem, não necessariamente o homem, né? Vale para o acusado, o réu, ou a acusada, a ré que tenha cometido a violência doméstica, não em relação à vítima. Né? Show. Agora, mais uma pergunta aqui, da Lute. O acusado foi condenado no tribunal do júri, para agradar o João Ricardo e Marlon Ricardo também, que gostam desse tema. O acusado foi condenado no tribunal do júri por ter, no inquérito policial, confessado o crime. Porém, em audiência de instrução em julgamento e em plenário, negou. Pode haver o reconhecimento da confissão? Vamos lá. Abra aí, por favor, Rodrigo, artigo 156 do CPP e mostra para o pessoal. Uma das regras do Código de Processo Penal como um todo, que vale para o Tribunal do Júri também, é o fato do juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova formada no contraditório judicial, não podendo o juiz fundamentar sua decisão, 156 do CPP, não podendo ele... Desculpa, 155. 155. Vai lá. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida aonde? No contraditório judicial. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Tá ok? Então essa é a regra. Quantas e quantas vezes no júri eu abordo isso com os jurados e explico o porquê disso. Eu acho que nessas situações, quando você tem uma divergência entre a fala do seu cliente, primeira coisa que tem que deixar claro para o jurado, ele não está sendo julgado por ser mentiroso. Começa por aí. É por supostamente ter cometido um fato delituoso. Agora, ele falar ou não a verdade é algo que influi no quê? Na formação da convicção do jurado. Vamos investigar quais os elementos que mostram se ele fala a verdade ou não? Aí eu começo a explicar por que o CPP, que é uma lei, é o legislador falando por que não pode a gente considerar, o juiz considerar exclusivamente o elemento do inquérito. Porque no inquérito pode ter falhas. Aqui no contraditório judicial a gente tem um monte fiscal da lei. Tem advogado, tem promotor. Aqui o juiz chama. Lá na delegacia, quantas vezes você jurado, foi tentar fazer um boletim de ocorrência, não conseguiu fazer boletim de ocorrência? Não, aqui não faz boletim de preservação de direitos. Às vezes nem a gente que está de bem consegue exercer um direito lá. Imagina a pessoa que está sendo acusada de cometer um delito. E aí eu começo a apresentar exemplos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um fato, um episódio, onde uma pessoa foi acusada de ter cometido um delito, lá em 2019, no Mato Grosso do Sul. Aqui, 100 quilômetros da onde a gente está. Foi acusado de ter cometido um homicídio. Alguns dias depois, esse indiciado, ele, juntamente com a equipe policial, num vídeo gravado pelos policiais, ele confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes. Ele falou, matei, joguei aqui, fiz isso, fiz aquilo. 10 dias depois do fato, quem aparece na delegacia vivo? A vítima. Seu vivo na delegacia. Aí das duas a gente tem
Ou houve um milagre e a pessoa ressuscitou, ou aquela confissão é duvidosa. Seja por qual for o motivo, não estou falando nada, estou falando que ela é duvidosa. Então eu gosto de exemplificar isso, mostrando que lá, naquela filmagem, no meio do mato, não tinha esses personagens do judiciário, como juiz, promotor, que garantem a idoneidade daquele depoimento. É promotor apertando de um lado, é a defesa apertando do outro. Ali sim dá pra gente confiar. Não é à toa, a lei não traz palavras frias, mortas. Não é à toa que a lei trouxe para o processo penal essa obrigação do juiz não condenar, considerando exclusivamente os indícios, os elementos que só informam, não provam nada. Coisas que eu já fiz, junto com a Bianca, que é aluna do Marlon, no meu segundo tribunal do júri, onde aconteceu exatamente isso. O cliente supostamente tinha confessado em delegacia, chegou em todos os momentos em juízo. Na instrução de julgamento, no plenário, ele negava veementemente. E ele alegava que ele confessou sob pressão, ele nem sabia, ele só assinou. E aí um dos elementos muito interessantes, lá naquele suposto depoimento dele em sede policial, tinham palavras que uma pessoa humilde e iletrada como ele não saberia. E eu lá no interrogatório dele, antes de sustentação no plenário, qualquer coisa, eu fiz uma pergunta. O senhor fulano de tal acusado, o senhor sabe o que quer dizer a palavra tal? O senhor conhece a palavra tal? E eu não lembro mais qual palavra que é, mas eu falei a palavra. Juiz, promotor olharam para o outro assim, não entenderam, quase não deferiram minha pergunta, e antes disso eu já falei, excelência, é pertinente, a gente vai utilizar esses elementos na sustentação. Ele não sabia o que significava três palavras que estavam no seu depoimento. E aí eu usei essas três palavras para mostrar para o jurado que uma pessoa iletrada, uma pessoa desinstruída como aquele rapaz novo, trabalhava lá em serviço braçal, não tinha condição mental de saber aquelas palavras. Mais um indício, parece frágil, mas muito convincente, de que não foi ele que proferiu, que relatou aquelas palavras que supostamente teriam sido por ele declaradas em sede policial. Resultado, réu absolvido. Réu confesso, supostamente confesso, absolvido. Mas se por acaso o promotor, na pergunta dela, né, voltando para o viés da pergunta dela, se o promotor falou sobre a confissão, ou seja, a confissão serviu para embasar, mesmo que um pouquinho a decisão, tem que reduzir a pena com base na confissão. A lógica da redução de pena é, se a confissão contribuiu para a solução, tem que reduzir a pena, mesmo que tenha contribuído só um pouquinho. Tem juiz que fala, o réu retratou, então não reconheço a atenuante da confissão espontânea. Vamos falar do juiz normal. Você vai olhar a fundamentação da sentença dele, está lá. O réu admitiu em inquérito policial que cometeu o crime. O juiz falou uma vírgula sobre a confissão, pode ter certeza que eles vão aplicar no tribunal depois, atenuante. E aí confissão o que o Marlon falou, eu estava também. pensando... Oi? Confissão parcial também, eles tendem a não querer reduzir a pena. Se ele mencionou confissão qualificada também. A confissão qualificada é aquela que ele confessa, mas ele confessa falando que estava em legítima defesa, né? É. E aí, isso que o Marlon falou, eu estava até pensando aqui, é uma estratégia legal para você utilizar. Você tem que tomar cuidado, eu aprendi isso muito com o João. Tudo que você faz dentro do tribunal do júri causa um impacto. Então você não vai levantar a mão e falar, pela ordem, excelência, quero que conste em ata, mas você vai fazer o seguinte, o promotor falou ali sobre a confissão do réu, inclusive as folhas 12, o réu confessou este delito. Você vai, anda assim, sem causar muito alarde, chega lá no ouvido do juiz e fala assim, excelência, gostaria que constasse em ata que o promotor se referiu à confissão do réu em inquérito policial. Depois eu vou explicar na minha fala o porquê isso, mas eu quero que isso conste em ata. E para que você vai fazer isso? Para você depois, caso o juiz não dê essa atenuante da confissão espontânea na pena dele, no seu recurso você possa mostrar para o Tribunal de Justiça que o promotor utilizou desse argumento e que o jurado é convencido por qualquer coisa. Não dá para saber, o jurado no fundamento, foi o que o João falou, não dá para saber se a confissão do réu interferiu ou não no julgamento dele, mas dá para saber que o promotor utilizou dessa confissão. Só que como é que você vai provar isso se ficou perdido no meio da fala dele? Então, no exato minuto que ele falar, você tem que se levantar. Vai lá no escrivão, vai lá no juiz, não importa, e fala para eles, olha, eu gostaria que constasse em ata. E por que eu estou falando para você delicadamente? Porque se você levantar a mão e falar assim, excelência, que gostaria de uma parte, gostaria que constasse em ata que o promotor se referiu à confissão do réu em sede policial, você não vai falar que é nulidade isso, óbvio. Mas
talvez até possa ser, mas enfim. Por que você não vai fazer isso tão criando alarde? Porque pode ser que, exatamente porque você criou um alarde, isso fixou na cabeça do jurado. Foi exatamente esse o ponto que o jurado falou assim, nossa, olha, a defesa está falando que o promotor falou da confissão dele. Então você está repisando uma informação que é melhor ela ficar no esquecimento. Que é melhor deixar para lá essa informação. Você trabalhar ela depois do seu jeito. E não ficar repisando, né? E aí a gente vai ter toda a discussão se pode ou não ser utilizado uma prova do inquérito. Pode falar, João. E outro ponto importante. O artigo 367, parágrafo 5º e 6º do CPC, ele nos autoriza o registro de todos os atos judiciais na condição de advogados. Nós podemos filmar os atos. Então, como eu faço geralmente? Para evitar essa discussão, falou, não falou, né, constou em ata, não constou em ata, todos os meus juízes são registrados. Para demonstrar uma lealdade processual, eu nem teria essa obrigação. Antes da abertura dos trabalhos, eu comunico o magistrado que eu estou registrando os fatos para fim de garantia de registro em eventual recurso, para que eu possa me munir daqueles documentos audiográficos, né, visuográficos também, em eventual recurso. Eu comunico ele, tá? Eu nem falo, eu nem peço autorização, eu comunico e já deixo advertido, deixo esclarecido que me comprometo a não captar imagens de ninguém mais, a não ser das partes que estão sustentando. Então, geralmente, eu nem capto juiz, jurado muito menos, tá? Deixo a câmera virada somente para quem está sustentando, promotor e defesa. Ou seja, da mesma forma que se filmaria os debates, né? O debate ele é público, os agentes públicos não são, aos agentes públicos não é dado direito de sigilo, de intimidade, né? Eles precisam ter publicidade nos atos, assim como o advogado fala publicamente, e o Tribunal do Júri é uma instituição pública que deve ser publicitada, né? Aí eu não estou falando publicitada no Instagram, rede social, estou falando publicitada à sociedade, pelos mecanismos oficiais. Então, nós estamos num ato público, um ato jurídico, que não tem qualquer direito de reserva de imagem naquele momento, sabendo que a própria lei, no artigo 367, parágrafo 5º e 6º, nos garante esse direito de registro. Registrou tudo, não entrou em ata do jeito que você espera que esteja, corta aquele pedacinho do vídeo, coloca um QR Code na sua petição e faça e acabe munindo o seu recurso com elementos objetivos que comprovem de fato o que aconteceu na audiência ou no julgamento. Show de bola. Até lembrei de um caso, João. Me veio agora essa ideia aqui, que eu não usei na época, mas é legal falar. Que foi um caso em que o réu só tinha, a única prova que tinha era a confissão dele em inquérito. Não tinha mais nada. Apareceu uma pessoa morta e de repente apareceu esse réu confessando. Ele trabalhava junto com um cara, enfim, um caso bem antigo, bem velho. Só que nesse interrogatório dele na polícia, constou, estava escrito isso, que ele não poderia ficar em silêncio, porque o silêncio poderia ser usado contra ele. Constou exatamente essa expressão no interrogatório. E eu vi isso no momento do plenário, eu não vi isso antes. Eu estava folheando ali o plenário, lendo de novo ali a confissão dele, né, para ver como que vai trabalhar isso aí. E eu vi essa parte. E aí eu levantei a mão e falei assim, excelência, no começo da minha fala, eu queria pedir a nulidade aqui desse depoimento, porque constou aqui que ele não poderia ficar em silêncio. Então, não foi nem antes da minha fala, foi quando abri o tribunal do júri, porque eu não queria que o promotor falasse sobre aquilo. Aí, de novo, chamei a atenção para a confissão, deveria ter chegado no cantinho, mas enfim. A juíza falou o seguinte, Rodrigo, não vou autorizar, porque as nulidades, depois da sentença de pronúncia, elas convalidam. Conclui na abertura do pregão. Não, depois da pronúncia, né? Elas convalidando a nulidade que aconteceu para trás. E eu falei, excelência, mas essa é uma nulidade absoluta. Ela não pode convalidar, ela não pode precluir meu direito de alegar, porque é uma nulidade absoluta, é um direito do réu em ficar em silêncio que não foi respeitado. E ela falou, não, eu não vou autorizar, porque você deveria ter alegado isso antes. Não foi o momento do pregão, foi o momento lá da sentença de pronúncia. Enfim. Rodrigo, desculpa. Não, só para terminar, João, a ideia que eu tive aqui, que eu acho que é interessante, é a seguinte, tudo bem, essa nulidade desse documento pode ser precluído, mas se o promotor se utilizar desse documento, ele revivou, ele trouxe novamente essa nulidade para o plenário. E ali talvez eu conseguisse levantar a mão e falar, excelência, um momento, o promotor está utilizando agora, nesse exato momento, de um depoimento, e esse depoimento é nulo, porque não foi dado o direito do réu a ficar em silêncio. E por conta dele ter utilizado esse depoimento agora, ele trouxe à tona novamente a nulidade. Ele me abriu a porta para que eu pudesse pedir o desentramento daquele processo. Só que eu não fiz isso, tá? O réu acabou condenado. Era um processo... Foi muito estranho, porque sabe aquele processo que tem certeza que você vai ganhar? A única coisa que tinha nessa confissão, o réu falou que apanhou para confessar.
constava lá que ele não podia ficar em silêncio, só que isso para o jurado não soa bem, né? Quando a gente fala, olha, ele confessou, mas a confissão dele está nula. O jurado não entende isso, né? E aí, enfim, ou então eu não soube explicar. Mas esse júri eu perdi, não ganhei não. Rodrigo, abre o artigo 200 aí, mostra, pessoal, 200 CPP, tá? Enquanto o Rodrigo abre, eu só quero deixar claro pro pessoal que está assistindo aqui, olha a quantidade de estratégia que a gente acaba passando para você aqui, coisa que você não vai achar em livro nenhum, você não vai achar em curso, treinamento nenhum. O podcast Clube Criminal é um momento muito, muito especial, porque tem muita informação de valor que você está pagando quanto para assistir? Nada. Por isso que eu quero que você sempre esteja aqui todos os dias, faça disso a sua rotina. Vamos lá. Artigo 200, só para a gente fechar com chave de ouro, que o Rodrigo acabou de dizer. Ele falou de um processo onde o único elemento negativo para o cliente era a sua própria confissão. Muitas vezes o advogado peca por desconhecer da lei, lei seca, não conhece a lei. O artigo 200 fala, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto, standard probatório, acervo de provas. Só a confissão e mais nada pode ser elemento idôneo para condenação? Não! Fundamento do artigo 200 CPP. Engole isso, nunca mais esquece, tatua na testa. Excelente. Tá mudo. Tá mudo, Rodrigo. Tá mudo, Rodrigo? Peraí, uma pequena pausa. Voltamos agora. Eu estava falando assim, a gente já passou de 1 hora de live aqui, 1 hora e 2 minutos agora. Quero agradecer esses dois feras que participaram aqui comigo. Para quem ainda não segue o nosso criminalista de sucesso, Marlon Ricardo, clique nesse botãozinho aqui, ó, e vá seguir ele. Para quem não segue o João, para quem não segue o Criminal na Prática, clique aqui e passe a seguir. Olha só, sou aluno do criminalista de sucesso e do Criminal na Prática. Legal, show de bola. Legal aí. Junto com a gente, caminhando junto, isso que é mais importante. Quero agradecer o Marlon, principalmente, que é o nosso convidado especial aqui. Vou deixar ele fazer as últimas considerações dele aí, para a gente poder depois passar a palavra para o João e aí sim encerrar definitivamente a nossa live de hoje de perguntas e respostas, que foi show de bola, várias informações importantíssimas. Como convidado oficial e membro honorário, eu solicito que seja me enviado as plaquinhas de coraçãozinho, de dedinho levantado, para que eu possa utilizar nas minhas participações. Deixe esse requerimento consignado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado para todo mundo que assistiu. Obrigado pelo convite de vocês dois. Sempre que vocês precisarem, vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo. Para tudo. Valeu. Show de bola. Obrigado pela presença. Não, eu acho que tem plaquinha sobrando, mas sobrando sim, tem plaquinha a mais aqui. Depois eu tô brincando, tá? Mas eu quero. Não? Ou talvez não. Tem sim. Fala, João. Quero agradecer a presença do Marlon, nosso criminalista de sucesso, um grande amigo, um parceiro. Vocês bem sabem, quando o Marlon está aqui, é sempre uma chuva de conhecimento. E eu quero também agradecer a vocês, não canso de agradecer a cada um de vocês que deixa um tempinho aí do horário do almoço, que está aqui com a marmita, com o prato de comida, comendo e assistindo e dando muito carinho. Olha que a Lauren está falando aqui. Obrigado, pessoal, por tamanho carinho, por tamanha atenção. Se a gente realmente doa um pouquinho do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo, que é o que vale igualzinho. A minha 1 hora tem a mesma 1 hora do Bill Gates. É 1 hora de vida. É vida que a gente poderia estar fazendo outra coisa, que a gente está dedicando a você. E você que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, está dedicando a nós. Então, eu fico muito feliz por essa parceria. Eu digo além, isso aqui é um relacionamento. Não vou citar nomes aqui para não ser desonesto e injusto, mas a gente estabelece um relacionamento. Eu conheço o rostinho, conheço a palavra, a forma com que cada um de vocês se comportam todos os dias no nosso podcast aqui na gravação ao vivo. Quero chamar você que está ouvindo o replay no Spotify. Vem com a gente aqui todo dia, ao meio-dia, e também nas terças-feiras, sempre às 20h45. Toda terça-feira vai ter uma aula top das galáxias, aquela aula que fica gravada para os nossos alunos. Não é bônus, não é melzinho na boca, é a mesma aula que fica gravada para os nossos alunos. Todas as terças-feiras você tem a oportunidade de assistir gratuitamente na faixa. Só ir lá no YouTube e procurar Criminal na Prática /ao vivo, que você assiste a gravação sem pagar R$1. Não tem mais desculpas. Eu quero que a galera mete aquele print aqui, ó. E já coloca aquele convite para terça-feira que vem com a hashtag agora não tem mais desculpa. Para você, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso. Mas eu não tenho oportunidade, não tenho tempo. Agora não tem mais desculpa.
toda terça-feira, coloca o lembrete na sua agenda. Às 20h45, Rodrigo Alvarez e eu estamos na aula do Criminal na Prática, que é gratuita. É só você assistir ao vivo. Show de bola. Valeu, meus amigos. Vamos agora almoçar aqui, que já está no horário. Valeu e